Paz. Amém. Para quem não me conhece, eu sou Irmã Eudirene. Primeiramente, vou agradecer nessa oportunidade aqui o pastor Carlos Fabiano, que a gente já se conhece, né, da outra igreja. Enfim, esse testemunho, eu peço a Deus que edifique todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. E eu guardo comigo tantas palavras do Senhor. Eu falo cada versículo, cada letra, ela tem um sentido na nossa vida. Todo dia você abrir o Salmo, qualquer palavra do Senhor, desde Gênesis ao Apocalipse, uma letra, se você lê ela, lê novamente, lê outra vez, o que vai acontecer? Você vai entender, você vai ter o discernimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele enche o seu coração, e você vai ter o discernimento. Antes eu abri a Bíblia, eu não entendia nada. Eu até tinha a Bíblia, toda a Bíblia eu tinha, mas eu deixava aberta lá, não entendia nada. Até que, um certo dia, eu morava na fazenda, eu vim para Uberaba, né? Mas antes de eu falar o testemunho, eu vou fazer uma oração. Amém? Para que nós possamos edificar e ser cheios de Deus. Senhor meu Deus, eu estou aqui esta noite, Senhor. Primeiramente, eu agradeço ao pastor Carlos Fabiano, Senhor, a sua esposa Priscila, todos os seus filhos. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, esta igreja, abençoe esse ministério que é de Deus. Senhor, poderosamente, Senhor, abençoe meus filhos, meu esposo, abençoe, papai, os meus irmãos de sangue, abençoe, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Senhor, abençoe, Senhor, essa cidade. Eu acredito que se cada um de nós buscássemos verdadeiramente o Senhor, as coisas seriam diferentes. As coisas mudaram. Eu tenho certeza disso. Pelas bênçãos que o Senhor me deu todos os dias da minha vida. Eu tenho bênçãos e bênçãos. Eu tenho uma perda, uma dor. Mas o Senhor me fortaleceu antes dessa dor chegar. O Senhor me fortalece a cada segundo. Como disse Davi, o Senhor é o meu guia. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu dirigente. O Senhor é o meu salvador. Deus meu, ó Deus. Deus abençoe a todos que estão aqui. Amém. Irmãos, antes de eu começar meu testemunho, eu falo que todo dia eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é abrir a palavra de Deus e ler o Salmo 118, no verso 24. O que está escrito? Por que eu tenho que abrir a Bíblia se você lê de cor? Porque quando você lê, olhando a palavra de Deus, ele enche o teu ser. É como se você tivesse realmente, como não? Você está diante de Deus. A palavra de Deus é o pão da vida. Ó, 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegramo-nos nele. Por quê? Porque todo dia é o dia do Senhor. Então, os seus dias podem ser difíceis, os mais difíceis possíveis, porque todo mundo tem problemas. Mas se você ler esse verso, fica diferente. E é cedo, é de manhã. Não escuta nada de ruim. Lê primeiro Salmo 118, verso 24. Amém? Irmãos, eu não conhecia a palavra de Deus, como falei. Eu não entendia nada da Bíblia. Nada. Então, o que acontece? Eu morava na fazenda e eu vim para a cidade trabalhar, né? Para Uberaba. E quando eu cheguei aqui em Uberaba, eu comecei a trabalhar. Enviei currículo e comecei a trabalhar na churrascaria Boipão, né? Eu era garçonete, ganhava bem, né? E, enfim, tinha muitos planos. E um deles, como eu não era evangélica, não conhecia a palavra de Deus, eu tinha sonho de transformar meus pequeninos, meus filhos, em cantor, né? Então, eu levava eles em todos os lugares. Eles cantavam, e eu mesmo fazia as músicas e eles cantavam, né? Aí um dia eu conheci uma pessoa, mas é como eu falo, um louco vestido de cordeiro, né? Então ele veio para minha vida como um raio, e tudo que cai do céu
parecia muito bom mesmo. Mas a hora que eu vi, eu estava presa. Fui presa. Ai, mas como assim? Sim, trabalhando, não foi um serviço mais. Eu estava junto com esse cara, né? E ele aprontou e falou para mim não falar nada, eu não falei. Aí eu até me entrevistar, falar um monte de coisa. Ele falou assim, abre a boca, fala alguma coisa. Mas eu não falei nada, fiquei calada. Eu ficava tremendo, só chorando, pensando, como é que está meus filhos nesse momento agora, nessa hora? Aonde eles estão nesse momento? Meu Deus, e aquilo não passava, a hora não passava. Aí ele falava assim, de todo jeito você vai embora, você não vai ficar aqui não, você vai embora, né? Você não vai ficar nesse lugar, né? Porque você nunca fez nada de errado, né? Então o que acontece? Quando a gente tem muita simplicidade, a gente não vê maldade nas pessoas e acredita nas pessoas. E aí você acredita demais e acontece isso. E eu também tinha muito medo, sabe? Muito medo. E aí então eu fui presa. Pensando que eu ia embora, 1, 2 dias, 3, né? Lá só chorava. E quando eu cheguei lá dentro daquele lugar, era outro mundo. Um mundo assim que ninguém pode imaginar. Então aquele só para entrar ali era 7 portões para chegar lá dentro. Chegou lá dentro, me colocou junto com 6 pessoas lá. Eu cheguei tremendo, eu só falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Mas como eu falei para os irmãos, eu não tinha essa fé que eu tenho hoje. E eu cheguei, e aí tinha uma mulher lá que desde o início ela me olhou, ela já começou a me perseguir. Né? Ai, você chora demais, não sei o quê, não te aguento mais. E aquelas pessoas costumavam, mulheres já viram, eu não tinha como fofocar lá abaixo. O cômodo daqui ali da minha filha ali é muito pequenininho. Então, tudo que as outras pessoas falam, a gente escuta. Então, se ficava falando, fofocando, e aquela coisa. E se passam uns 3 dias, e uns colocando umas contra as outras comigo, para brigar, para ver se nós brigássemos, né? O intuito das outras era que nós duas se travassem. Aí, e como eu disse, eu estava chorando muito, e aí eu peguei e falei assim, gente, eu não aguento mais essa mulher. Hoje eu vou perguntar para ela. Aí eu cheguei nela, né, e fui perguntar, o que você tem contra mim? Ela falou assim, por quê? Carapuça, você viu? Aí eu falei assim, não, mas é porque tudo que você fala é para mim. Por que eu não fiz nada? Né? Aí ela falou assim, você quer saber? Eu falei mesmo. Aí meu sangue, sabe quando você esquenta mesmo? Eu ia, sei lá, eu acho que eu ia agredir aquela mulher. Eu lembro que nesse momento Deus usou alguém, porque chegou a mulher. E por incrível que pareça, todo mundo, olha que a gente entra no pavilhão, 5 dias que eu estava ali. A gente tem que ir lá para frente da parede. A gente foi lá para frente da parede. Aí entrou uma mulher. Essa mulher, ela veio enviada por Deus. Porque a hora que ela entrou ali dentro daquela cela, a mansidão acompanhou ela. Ela entrou, eu ainda estava no banheiro, né? Que é assim um cômodo só e um banheiro. Eu estava lá dentro do banheiro. Aí ela entrou assim, pediu licença, entrou e ela é evangélica. Ela é uma mulher de Deus. Lá no Frutal, ela foi acusada de pegar dinheiro, né, na prefeitura, e ela foi presa. Então ela ficou ali 7 dias. Esses 7 dias que ela ficou, ela pregou a palavra de Deus para mim. Olha você vê, estava um atrito, eu e a mãe lá, né? Aí ela chegou, ela nem me conhecia. Ela já chegou, foi direto em mim lá no banheiro, segurou minhas 2 mãos e falou para mim, falou assim, por que você está chorando? Ela não chorava não, ela era uma mulher com filho. Hoje eu tinha 33 anos na época e ela tinha hoje a minha idade, né, uns 40 e tantos. Aí ela segurou minhas mãos e falou assim, por que você está chorando, irmã? Eu falei assim, eu estou chorando, eu estou no desespero. Antes de você chegar, aquela mulher ali, mais a escondida, né? Eu falei assim, não, você não é disso. Deus me fala que agora você não é isso. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem uma coisa tão grande para você que você não tem noção. Então, ela está falando de Jesus, falando, e eu chorando, eu caí de joelho chorando. E assim ela ficou comigo. Como ela era uma pessoa de poste,
uma pessoa que tinha escolaridade, ela podia escolher aonde ela ia ficar. Aí ela falou para o diretor, ela falou assim, olha, eu quero ficar aqui sozinha com a dele. Aí o diretor falou, por que com ela? Você nem conhece ela, você chegou aqui agora? Ela falou assim, porque ela é especial. E assim ele pôs, eu e ela junto. E esses 7 dias que a gente ficou junto, todo mundo perseguindo, xingando a gente por trás, né, assim, gritando, falando, e ela lá falando de Deus para mim, né, todo dia, a gente lia um salmo, todo dia ela falava de Jesus para mim. E aí lá dentro, ela falou para mim, olha, eu vou embora, mas eu vou mandar um advogado para você, né? Tudo bem, ela foi embora, ganhou um barato, ficou uma semana, foi embora. Aí eu fiquei esperando um advogado que era minha enviada. Aí ia todo mundo me perseguindo e nada. Os tempos passando, já tinha 28 dias sozinha nesse lugar, né? Era tipo um lugar reservado. Aí faltava 2 dias para mim de convívio de cobra, ou seja, eu vou ficar no meio de 23 mulheres. Jesus, misericórdia, eu tinha um medo, eu falei, vou morrer mesmo, não tem jeito. E elas ameaçavam, a hora que chegar aqui nós cortamos o pescoço, a hora que chegar aqui nós pegamos, né? Mas aí Deus é tão poderoso na minha vida, eu tinha síndrome do pânico, ela me acreditar que ela mesma. Eu vivia no médico quando eu estava aqui de fora, eu vivia no médico, eu tinha problema emocional. Então assim, eu vivia, eu sentia problema, desmaiava no hospital. Aí eu comecei a sentir mal, né? O coração disparar, os pés suar, as mãos suar, aquela coisa. E eu vi o Novo Testamento que eu tinha ganhado, né? Porque ele li um livrinho azul assim, da parte da Bíblia, a parte de Mateus, né? E ele lá assim, eu consegui ler. Aí eu peguei tremendo lá, aquele livrinho, tremendo, pensei, eu vou morrer. Estava tremendo demais, e eu fui lá, abri a torneira lá assim, joguei água em mim. Eu lembro quando eu estava ali de fora, quando eu senti isso, eu desmaiava. Eu falei, nossa, e pelo jeito era muito tarde, porque estava todo mundo caladinho, então deve ser, sei lá, eu não dou conta de raciocinar, não tem relógio, deve ser de uma forma. E eu dormi, aí eu comecei a tremer e passar mal, aí eu peguei, abri o Novo Testamento e coloquei no meu peito. Aí eu lembro que eu já tinha escutado a palavra de Deus em outros lugares. Eu lembro que o pastor falasse sobre a salvação. Eu lembro que o pastor falava, né? E nessa hora você lembra, nessa hora você vem na memória. Eu falei assim, eu vou morrer, né? Aí eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se eu for morrer, não deixa eu ir para o inferno, Senhor, perdoa. Mas olha meus filhos, olha eles, pelo amor de Deus, olha meus irmãos de sangue, olha todo mundo, Senhor, mas eu vou morrer aqui. Mas se eu morrer, o Senhor não deixa eu ir no inferno. Irmã, olha, vocês não imaginam, porque eu apaguei, tipo assim, parece que eu peguei uma machadinha na cabeça, não vi mais nada. Acordei louvando a Deus, acordei cantando os louvores que eles cantavam no rádio normal, assim, porque esses rádios aí, super som, onde eu escutava todo dia, sempre cantavam o louvor a mais, né? O latim de Deus ali. Então assim, eu acordei cantando, aí a menina que dava café para nós lá, ela nem falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei assim, ai menina, eu fui contar para ela. Ela falou, nossa, mas que coisa linda. E aí já veio na minha cabeça, já começou a vir na minha cabeça a voz de Deus para me escrever umas mensagens para todas as pessoas que estavam me ameaçando. Eu não sabia o nome de ninguém, não conhecia ninguém. Mas aí eu pedi um caderno, pedi um lápis, e eu escrevi para cada célula uma mensagem, uma folha de caderno que Deus me tocou para escrever. E eu escrevi e essa Bíblia entregou. Só via gente falando, obrigada, né? E assim começou a minha vida, não tem como falar tudo, porque senão vai ser aqui a noite inteira. Mas a Deus sempre me dando livramento a cada dia. Todo dia era uma luta. Mas no dia que eu cheguei na célula, eu estava por dentro, preparada por Deus, mas as pernas desse jeito, tremendo. E logo eu cheguei e teve as ameaças e tudo, todo dia
dia era uma coisa, todo dia eles armavam uma cilada contra eu, todo dia pegavam uma coisa que eu trabalhei desde o começo que eu entrei lá, eles me colocaram para trabalhar, né? Eles viam a conduta das pessoas, aí me colocou para trabalhar, né? Desde que eu entrei lá. Enfim, fiquei. Depois veio o negócio da sentença. Peguei uma sentença de 23 anos, continuei ficando e não ia embora de jeito nenhum. Todo mundo ia embora, ia ficar, e fiquei uma pessoa. Nenhuma carta, nenhuma visita. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu comecei a ler a palavra de Deus. O advogado não foi. Nunca foi um advogado para mim. Nada. Sábado era dia de visita, eu começava a chorar, porque todo mundo tinha visita, mas eu não tinha. Mas aí eu entreguei minha vida de verdade para Jesus e Ele me salvou. Aquele dia que Ele me revelou lá, aquele dia eu precisava da Espírito Santo, porque toda palavra que eu vou ler, Deus me dá um discernimento do que eu estou lendo. Então eu comecei a ler desde Gênesis, fui até Apocalipse, lá dentro, e hoje eu leio, continuo lendo, e Deus é lindo na minha vida, porque lá dentro Deus fez um projeto comigo. Não é diferente da história de José, só é diferente como eu entrei, né? Mas a forma que eu fiquei lá, eu fui conselheiro lá dentro e virei uma pessoa de conselho, mas mesmo assim tinha percepção. E os diretores sempre me chamavam para as reuniões e sempre eu era palestrante das pessoas, das outras defesas. E eu acabava que umas me respeitavam, me defendiam, Deus sempre usou pessoas para me ajudar. E sempre umas implicando, umas implicavam comigo. Até o dia que eu saí. Agora, o dia que as portão abriu, irmão, e eu saí, nem a roupa que eu entrei eu tinha mais, porque há muitos anos, né? Então eu saí descalço, com uma roupa rasgada, maltratinho, e adivinha, não tinha lugar para ficar. Ai, mas a sua família? É difícil, né? Não tinha nem telefone de ninguém. Muito difícil. Aí tinha uma pastora que ia lá visitar nós, a pastora Júlia, aí eu consegui entrar em contato com ela, né? Ficando na casa de uma menina que também estava lá. Ela era namorada de um agente. Aí ela foi me buscar, não esqueço disso, o nome dela é Damiana. E ela foi me buscar de bicicleta e me levou para a casa dela. Falou assim: não, Edilene, você pode ficar aqui na minha casa, o que você for preciso. Aí nós conseguimos encontrar o contato da pastora Júlia e fui para a casa dela. Olha, eu fiquei na casa da pastora Júlia 7 dias, era só servidão. Depois voltei, depois comecei a trabalhar na rua. Me deu a oportunidade de trabalhar lá fora e dormir dentro da penitenciária. Fiquei mais 5 anos assim. Aí depois, acabou nesses 5 anos, eu fiquei mais 2 anos com tornozeleira no pé. Então foi muito sacrificante. E sempre sozinha em Deus. E quando eu estava chorando assim, só para retratar os irmãos, tanto que Deus é poderoso na minha vida, um dia eu estava tão soluçando de chorar assim, mas a gente preocupada. Mas a gente não vê você chorando, porque eu nunca fumei e nunca bebi, nem estando aqui fora, mas eu comecei a chorar demais. Aí elas falaram: o que tem? Alguém fez alguma coisa com você? Eu falei: não fez não. Mas aí veio na minha cabeça assim: na hora do nosso morte, amém. O que significa? Eu sei, na hora o choro parou, porque na hora que a gente vai embora, é só a gente. Não, você pode estar indo com multidão. Ah, eu vou ficar no meio de todo mundo, eu tenho muita amizade, está tudo bem. Não é assim. Mas bem-aventurado aqueles que têm uma família unida e é fiel uns aos outros. Porque quando você tem que levantar sozinho, é muito triste. É muito triste. Porque tinha meus filhos para ir lá, mas eu não sei o que aconteceu. Eles também não foram, né? E eu pensei, sabe, de todos eles, assim, depois que minha filha foi lá, depois de 5 anos, eu mandei uma carta, ela foi, todo mundo foi acompanhar a visita, pensando que eu ia dar um desmaio, alguma coisa do tipo, e eu fiquei frio. Aí
depois disso, eu saí, né? Eu pensando no menino mais novo, que é o Leonardo. Eu falei, nossa, ele nem vai querer viver, nem Deus, né? Nunca vai querer viver, nunca, nunca. Quer ninguém? Ah, não, mamãe, dá um tempo para nós. Daqui um pouco a gente vai procurar a senhora, meus meninos, sabe? Já era muito grande, né? Eu morava casado com os avós. Falei, ah, tá, tudo bem. A mamãe espera. Aí, né, teu mais novo, né? Morava com a minha irmã. Aí eu peguei e falei, isso então, acabou, nunca mais. Mas eu liguei e falei, eu quero saber como é que está o Leonardo. Aí a minha irmã, não sei se ela vai querer te ver. Não sei, como é que fala você? Já esqueceu. Falei, meu Deus, não é possível que eu não vou ter nenhum filho do meu lado. Aí, né, convenci ela, ela chamou o Leonardo, de longe, olha que ele dali, ó. Ele já veio com os braços abertos do meu lado. Ele já estava assim, ó. Eu deixei ele assim. E ele me abraçou, ele soltava, nunca mais ele soltava ele, eu não soltava ele, me abraçando, eu abraçando. E ele esfregando minhas costas. Mamãe, meu filho, mamãe te ama. Me perdoa, ele estava estranho, me perdoa, porque eu fui tola, eu fui totalmente ingênua de acreditar naquele homem que não é um moço. Ele fez isso comigo. Aí mamãe não fala nada, eu estou trabalhando e eu quero ajudar a senhora. Meu Deus do céu. Foi o dinheiro que ele tinha, que ele ganhava assim, por algum trabalho que ele fazia, ele me deu. Porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Algo ia dar dinheiro, eu não tinha. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro trabalhando aqui na rua de fora, sem comer. Eu não tinha coragem de pedir. Aí eu ficava sem comer, às vezes, quando eu estava trabalhando no escritório chique, né, de advogado, Almeida. Eu trabalhei lá, né, fazendo café, eu bebi café o dia inteiro. Eu me senti fome. Porque daí eu bebi café, eu estava magrinha, gente. Olha, eu engordei. Aí eu bebi café o dia inteiro, até ir embora. Estava até fraca, de tanta fome, mas eu não pedia nada. Aí eu lembro que eu passei por muitas coisas, gente. Mas eu vou te falar, no dia que eu saí descalço da penitenciária, eu olhei para cima, eu acreditei em todas as promessas que Deus me falou e revelou lá dentro da penitenciária. Tinha as visitas lá, tinha as visitas evangélicas, a pastora Júlia também da igreja Assembleia de Deus, ela me ajudou muito. E eu também fui para a casa dela, a gente fazia um trabalho juntas, orava na casa das pessoas, a gente fazia um trabalho muito bonito. Quando eu estava lá, eu comia, enfim, ajudava e era muito bom. Mas isso foi outra parte. Mas eu vou te falar, quando eu saí, eu senti a promessa de Deus na minha vida era assim, eu vou te honrar. E hoje eu acordei de manhã, por isso hoje eu tenho que contar um testemunho para alguém que reclama da vida, porque eu vou te falar, a vida minha não é diferente de José nem de Davi. Eu sempre coloco, e também agora de Jó. Por quê? Eu passei primeiramente matando o leão, o urso e o gigante. Por quê? Porque eu tive todos esses problemas. E agora que eu estava bem mesmo espiritualmente, bem fisicamente, bem também materialmente, veio uma tragédia, né? Aí, de manhã cedo, chega a tragédia, que meu filho foi atropelado. Esse menino carinhoso, o Leonardo, que era grudado em mim, meu filho, que todo dia ele, mamãe, como é que a senhora está? Boa noite, desse jeito. E foi ele que foi embora, acredita? Ele foi embora para Jesus. E era o menino de Deus. Ele sofreu tanto sem eu. Entregou a vida dele para Jesus. Eu tenho um vídeo dele sendo batizado nas águas. E ele saía, ele chegava do serviço suado. Sabe o que ele fazia? Ele não tinha tempo de tomar banho. Ele servia uma igrejinha aqui, ó. Eu não sei a qual. Mas ele servia uma igreja aqui, ó. Eu falava, mamãe, vamos lá. Eu falava, não, meu filho, outro dia eu vou. Eu até cheguei um dia que ele me convidou lá na congregação. Ele estava aqui, depois foi chamado para lá. Parece que o irmão mudou para lá.
congregação do Brasil, a igreja cristã. Mas eu sei que ele ajudava a servir, lavar a igreja, fazer tudo. Era um menino que não tem jeito, gente, fala. Um homem, 18 anos, tinha uma cabeça madura, diferente, não gostava de bagunça, estava estudando para ser policial federal e foi embora. Não teve jeito. Mas o Leonardo é o nome dele. Eu vou te falar, é um filho que hoje eu falo para Deus, para Jesus, o Senhor me deu, né? Aí vem jovem. Mas a confiança em Deus, de Deus ter me sustentado todo esse tempo, essa força que eu fico. Porque compreender a gente não compreende. Se eu falar para vocês que eu compreendo, eu estou mentindo. Se eu falar para vocês que eu não choro, eu estou mentindo. Mas eu sei que Deus me dá uma força muito grande e essa força eu tenho que continuar. Deus me honra tanto, gente. Olha, hoje eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, entendeu? O que eu quiser. Por isso que eu ajudo as pessoas. Eu olho as pessoas assim na rua, a primeira coisa que eu faço é ajudar. Porque eu tenho um projeto na minha cabeça. E eu falei assim, esse projeto, o pastor Carlos Fabiano ainda não sabe, mas eu quero agregar aqui no ministério dele, né? Porque, por causa de uma gratidão enorme, porque no dia que aconteceu a tragédia do meu filho, não sei o que aconteceu, eu sei que eu não consegui achar nenhum contato de um pastor para ir lá orar naquele momento, certo? E eu pedia, nada acontecia, e eu muito abalada, não tinha nem como falar. E eu lembrei que eu tinha um telefone do pastor Carlos Fabiano, que eu era aluna dele no magistério, e eu chamei ele na hora, ele foi. E ele foi, e ele falou uma oração lá que ele edificou a minha filha, edificou todo mundo que estava lá, edificou meus irmãos. Eles falaram assim, meu Deus, que pastor abençoado é aquele? Eu falei assim, ele é muito abençoado. Entendeu? Então assim, eu fiquei gratidão mesmo. Aí eu lembro que eu estava servindo lá na primeira igreja batista, meu coração estava falando, vai lá na igrejinha, porque o pastor Carlos Fabiano já tinha me convidado para vir aqui. Mas não sei, eu ficava lá sendo fiel lá, sabe? Aquela coisa. Mas aí eu falei, meu esposo, vamos lá. Aí nós veio, chegamos aqui, mas fui fortalecida novamente e me fortaleci ficando aqui. Eu mandei o áudio para o pastor Luiz, o pastor. Eu falei para ele, pastor, me perdoa, mas eu estou deixando a igreja uma só e eu estou indo lá para o pastor Carlos Fabiano. Por quê? Porque meu coração pediu mesmo, é sério. Aí então, tudo bem, né? Mas o que importa, gente, é o que eu falei que eu ia falar 3 versículos para nós encerrar aqui. O primeiro é aquele nesse Salmo 118, verso 24. O segundo, todos são importantes, mas o segundo que eu trago no meu coração e lia todo dia, para Jesus me abençoar, mudar meu cativeiro, tirar a minha cara do pó. Olha para vocês verem, eu fiquei orando muitas vezes assim, deitada no chão mesmo, de joelho e vitória, porque eu orava deitada no chão, porque eu falava, Deus, eu derramo para o Senhor, a minha vida para o Senhor. Jesus fala comigo em louvor, tudo em louvor. Então aí eu amo o Salmo, Salmo 119, 71, olha o que ele fala, foi bom ter sido afligido, para eu conhecer esses estatutos de Deus. Então quer dizer, quando a gente é afligido por algum motivo, a gente conhece o que Deus tem para nós. Quer dizer, eu não estou falando que foi bom eu ter sido presa, ficado longe dos meus filhos, porque foi muito difícil. Mas eu vou falar que foi maravilhoso conhecer Jesus. Ele veio e a forma que ele veio em mim, eu vou falar, irmãos, é da mesma maneira que esses profetas de Deus aqui receberam. E olha que eu não conhecia a palavra de Deus, hein? Eu conheci Jesus primeiro e depois eu comecei a ler a palavra. E eu me identifiquei com
Davi, me identifiquei com José e fui me identificando dentro da palavra de Deus, né? Que realmente, às vezes as pessoas falam assim, as pessoas ficam se olhando, pensam assim, não aconteceu nada não, já estava tudo bem com ela, mas eu vou te falar, Jesus vive e Ele vive, eu sou testemunha viva que Ele fez comigo. Ele me curou, nunca mais eu senti assim no meio do banco. E mesmo sofrendo, chorando. Detalhe, porque eu sofria, chorava, choro hoje por causa do meu filho, mas não tem problema emocional. Não existe isso, porque Jesus me curou. E quando Jesus te cura, você se sente em cima de uma rocha, Ele é o próprio Deus, e você também caminha sobre as águas. Amém? E agora, o versículo para encerrar, é Romanos 12, 2. Sejam transformados. Não sejam conformados desse mundo, né? Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possa conhecer qual boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Eu vou trazer para vocês depois meu livro e vou dar esse presente para vocês, tá? Eu também fiz um livro, né? Assim, resumindo, porque se fosse para escrever tudo que eu sou passei de testemunho, eu ia escrever um livro dessa pessoa. Ninguém ia conseguir. Então, eu bem pequenininho mesmo, dá para todo mundo ler tranquilo, ficar, dá para sentir essas frases que eu falei aqui, vai estar lá, entendeu? Então, assim, o que é verdade, ela não tem corda curva, não bom, esse detalhes que Jesus me dá todo dia. Continuamente, gente, igual fala no meu trabalho, às vezes tem muitas corretoras, e eles falam, tem mais tempo que está lá, né? Eu cheguei agora. Então, assim, eu não conhecia nada de corretagem também, porque Deus falou assim, eu vou colocar lá. Aí, eu fiz um curso, passei, já fui, e graças a Deus está tudo certinho, documentado e tudo mais. Então, hoje minha vida é primeiro cristão, Deus e Deus e Deus, ganhando almas para Jesus no meu trabalho, todo lugar que eu vou, eu tenho esse espírito que é a gratidão eterna de Jesus, por Ele ter me dado todo dia essa bênção grande que Jesus me dá. Amém? Deus abençoe vocês, muito obrigada.